Maurício começa a estudar na renomada Universidade Federal de Medicina. Em sua primeira aula de anatomia, ele conhece M8, o cadáver que servirá de estudo para ele e seus amigos. Durante o semestre, o mistério da identidade do corpo só pode ser desvendado depois que Maurício enfrentar suas próprias angústias. Essa é a sinopse do filme M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já vou começar com aquele pedido clássico que é para você que ainda não é inscrito. Por favor, se inscreve, ativa as notificações, dá like nesse vídeo e também já peço para me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui em algum canto da tela, junto da parceria aqui do canal. Agora vamos para mais uma resenha. M8, Quando a Morte Socorre a Vida, é uma produção brasileira. A direção é de Jefferson D. O roteiro é de Carolina Castro e Felipe Show. Ele teve a sua estreia em 3 de dezembro de 2020. E como eu falei no vídeo anterior, né, que eu ia falar de produções brasileiras que tem um protagonismo preto, você que está vendo esse vídeo agora, caso não tenha visto o vídeo anterior, quando terminar esse vídeo, corre lá para ver. Eu fiz um vídeo dando indicação de umas 5 séries que tem um protagonismo preto, né? E no final do vídeo eu comentei que eu iria falar de produções brasileiras. E uma dessas produções que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a preparar material para falar sobre o protagonismo preto foi esse filme, que é M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Eu assisti ele 2 vezes, já tinha assistido ele antes, daí eu vim assistir ele de novo para poder preparar material. Mas é um filme que, se for, eu posso assistir umas 10 vezes, eu nunca vou me cansar de assistir esse filme. Agora vamos sem enrolar muito, né? Vou falar um pouco sobre a premissa do filme. Ali na sinopse a gente fala sobre o personagem Maurício, que ele ingressa na Universidade Federal de Medicina. Isso ocorre no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro. E ali na primeira aula de anatomia dele, ele tem conhecimento de um cadáver, né? Que é descrito, chamado como M8, é o código que a faculdade dá para o cadáver, M8. E ele cria uma sintonia, vou falar mais para frente sobre essa sintonia com o cadáver. E ali começa o Maurício quer descobrir qual é a identidade daquele cadáver, né? E a gente tem conhecimento do personagem Maurício, que ele é a única pessoa negra da sua turma de classe, né? Ele mora em bairro de periferia, a rotina dele para chegar à faculdade, ele tem que levantar muito cedo, encarar uma condução ali que leva tempo, né? Dele dentro da condução até chegar à faculdade para conseguir chegar no horário. Então, essa é a premissa do filme. E aí a gente tem o personagem Maurício, né? Ele, logo ali no primeiro dia de aula de anatomia, ele já consegue ali uns amigos de classe, né? Uns colegas de classe, né? Ele conhece ali 2 pessoas que já vão sendo colega deles, vão se entrosando, eles vão se dando bem. Só que essas pessoas, elas têm ali comportamentos, né, preconceituosos que às vezes elas podem nem perceber. Tem um que eu achei muito interessante, né, essa situação que o personagem Maurício vivencia, que ele tá no ônibus e esse colega de classe tá com ele, porque eles estão indo em um certo destino juntos, que eu já vou explicar mais pra frente o porquê. Aí eles estão juntos no ônibus. E ele percebe que esse colega dele tá apreensivo, segurando a bolsa assim com força. E quando vê, tem outro rapaz negro perto desse colega de classe dele em pé. Enquanto ele tá sentado, ele tá em pé. E ele olha meio assim, tipo, que meio se protegendo com os braços. Esse cara aqui vai fazer alguma coisa. E detalhe, ele tá do lado do Maurício, que é o rapaz negro,
E o Maurício questiona ele, que foi? Você tá nervoso, tá apreensivo? E ele disfarça, não, tá tudo bem comigo, né? Mas ali, quando você vê a convivência com esse colega de classe, ele não é racista, mas ele já tem estruturado isso dentro dele, porque provavelmente ele já foi criado dessa forma, né? Sobre esses pensamentos, assim, é uma coisa bem complicada de se explicar. Não só ele, também tem a menina, a colega de classe, a Suzana, que ela acaba sendo até um interesse amoroso do Maurício, né? E ela também tem um momento que ela tem uma reação que é uma reação de preconceito, né? Ela tá num lugar com ele e ali ela tem uma reação, o Maurício percebe, ó, isso foi preconceituoso, só que na hora ela não percebeu. E eu achei interessante que tem uma fala dessa personagem Suzana, quando os dois personagens já estão ali discutindo, né, essa coisa de preconceito e tal, e ela fala assim, que o preconceito nela é inconsciente e às vezes é maior que ela. Ela fala, eu sou uma garota branca da Zona Sul, eu sou rica, e o preconceito consciente às vezes ele é maior que eu, né? É uma situação assim, gente, nossa, se for parar para debater sobre isso, vamos falar muito sobre isso, porque é complicado, sabe? Porque a situação do preconceito, inclusive o preconceito racial, é uma coisa que vem de anos atrás, né? Temos aí a escravidão, né? Passou esse período da escravidão, mas o preconceito ele ainda continua. A gente que é uma pessoa preta, a gente vê às vezes comentários assim que são e as pessoas fazem ou tem reação e algumas delas não fazem porque querem, né? Elas foram educadas daquele jeito. Mas a gente também tem aquele, no filme, o preconceito mais escrachado, né? Ali abordado. O Maurício, ele sofre preconceito por um aluno de classe dele, que fica nítido que esse rapaz, ele fica incomodado que o Maurício faça parte da turma de medicina, né? Ele não aceita, como ali não é o lugar para o Maurício estar, né? E ele começa assim, às vezes no sutil, com preconceito sutil, entre aspas, né? Que não tem nada de sutil nisso, não é nada bonito. Mas aí ele começa, igual no primeiro dia de aula, ele vai fazer uma pergunta pro Maurício, achando que o Maurício trabalha na faculdade, né? Tá ali, que é funcionário, conseguiu. E ali, quando o Maurício fala que não trabalha, ele, né, disfarça ali. Só que vai piorando, ele vai fazendo comentários infelizes ali durante a aula. O professor elogia o Maurício, que ele tá mexendo no cadáver. Ele tá fazendo corte lá muito bem, e aí ele faz um comentário ridículo. Pra trabalhar de açougueiro você tá garantido, tipo, você é uma pessoa preta, você não pode estar aqui, você não vai trabalhar como médico, você não vai alcançar isso na sua vida, você se contente com alguma coisa menor pra você, porque é o que você merece. E vai piorando, ele vai provocando, no momento que ele fala pra ele, tá difícil pra você, né, o tranco, você não aguenta. Enfim, né, são todas essas situações. Nisso a gente tem a mãe do Maurício, a Cida. Ela é uma personagem, assim, bastante importante, forte, uma personagem forte, apesar que ela não aparece tantas vezes, mas quando ela aparece, eu gosto muito da presença dela. E quando ela tem uma discussão com o Maurício, porque ela percebe, o Maurício vai entrando numa depressão, porque ele vai vivenciando essas situações de preconceito, e ele começa a pensar que realmente ali não é o lugar dele na faculdade de medicina. Ele não fala isso abertamente, não é o meu lugar, mas o comportamento dele, né, vai demonstrando isso. Aí ele chega até a faltar numa aula,
e a mãe dele percebe, e a mãe dele vai querer conversar sobre isso, e ele tá ali nervoso, revoltado, ele joga na cara dela que ela não sabe o que ele tá passando, e ali ela se impõe como mãe dele, exigindo respeito, mas também exigindo respeito que é uma mulher preta falando, e que ela sabe o que ele tá passando, e que ele não pode abaixar a cabeça, né? Aí, quando ela fala pra ele, mas eu me identifiquei, tenho certeza que outras pessoas pretas se identificam, que a gente não pode abaixar a cabeça tanto por preconceito, nem deixar de desistir, deixar de acreditar que, eu não mereço frequentar tal lugar, eu não mereço estudar tal coisa. Sim, a gente merece como qualquer outra pessoa, e nada pode impedir a gente. Só que a gente tem que ter força, a gente tem que encarar essa questão do preconceito, e ali ela narra um pouco sobre a vida dela, como foi difícil para ela, porque ela é uma enfermeira, como foi difícil ela fazer a faxina para pagar cursinho para estudar, que criou o Maurício sozinha, né? Não teve parente, ela fala que é uma mãe solo, então a gente vê que ele não teve pai a vida toda. Nossa, enfim, gente, eu me emocionei bastante. Toda vez que eu assisto esse filme, as 2 vezes que eu assisti, eu me emocionei. E além disso, falando do Maurício, vivenciando esse preconceito, o filme também fala sobre a morte sem soluções da população negra. Quando o filme acaba, tem até uma mensagem falando que a cada 23 minutos uma pessoa negra morre no Brasil. E é horrível, né? Pensar que eu tô falando aqui, quando passar 23 minutos, está morrendo uma pessoa negra. E esse tema da população negra que morre, ela é abordada falando sobre um coletivo de mães pretas que estão em busca de justiça por seus filhos desaparecidos. O Maurício ali no caminho, tanto de ida para a faculdade, tanto da volta, ele cruza com esse coletivo. E ele acaba ali tendo um contato. E isso, o que isso chega do cadáver, né, no M8? O cadáver M8, ele é um cadáver de uma pessoa preta. E o Maurício percebe que todos os cadáveres da faculdade são de pessoas pretas. E ali ele começa a se questionar sobre a identidade do M8, quem ele é, se ele tem família, deve ter alguma mãe procurando por ele, né? Precisa dar um enterro digno para ele. E chegamos também a uma coisa que é abordada no filme, e nessa parte eu senti que poderia ter sido falado um pouco a mais, mas tudo bem, o filme ele não deixa de ser bom por causa disso. A mediunidade do Maurício, né? Ele tem sim ali uma mediunidade, e é por causa dessa mediunidade dele que ele cria essa sintonia com um cadáver. M8 é como o cadáver começa a falar com ele assim. Não, gente, ele não levanta e começa a falar, não tem isso. Mas começa a ter uma conexão com ele, a passar uma mensagem para ele, e por isso essa preocupação do Maurício também, não só pela mediunidade. Se não tivesse o fato da mediunidade, também seria perfeito ali dele descobrir essa identidade do cadáver e querer enterrar esse corpo, né? Querer dar um enterro decente, né, para esse corpo. E essa mediunidade, ela é relacionada a Umbanda. A mãe dele, eles frequentam a Umbanda. E dá pra ver que ele tá um pouco assim distante. A mãe dele é bem frequentadora, mas ele frequenta sim, ele vai com ela ali pra Umbanda. E tem essa conexão da mediunidade. Eu achei interessante que a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu tenho que assumir, eu me desliguei um pouco nessa parte, eu não tinha sacado que o Maurício tinha essa mediunidade, né? Eu tenho a conexão dele com o cadáver, mas eu não tinha percebido porque ele tinha essa conexão com os mortos, né? Por causa da Umbanda e tudo. Na segunda vez que eu assisti, que aí eu estava com o olho mais clínico dessa vez, e daí eu percebi, né? E aí é nisso que é a saga, a premissa do filme, ali a sinopse. Ele quer enterrar esse cadáver, ele quer descobrir a identidade dele, e dali
A informação que a faculdade tem é que o cadáver, ele é um indigente, né? Depois que os corpos são usados, eles são levados para uma vala comum da prefeitura e ali começa a saga do Maurício. É preciso descobrir quem é esse cadáver. Eu preciso dar um enterro digno a ele. E ali a conexão que eu falei que ele tem com o coletivo das mulheres pretas que são mães, né? Que estão ali reivindicando justiça pelos seus filhos que estão desaparecidos, estão à procura deles. Ele chega a conversar com uma que acho que ela é a líder, né, desse movimento, né, para saber sobre o filho dela, porque ele quer tirar a dúvida se o filho dela é o cadáver, aí também com outras mães. E já vou dar o spoiler aqui, gente. Quem é o M8? A gente no final não tem a identidade do M8. Só que sim, o Maurício ele consegue dar um enterro digno ao M8 com a ajuda de uma funcionária da faculdade e também com a ajuda desse coletivo, e esses colegas de classe dele também ajudam ali ele descobrir sobre essa identidade. Por isso a cena do ônibus que eu falei antes, mas pra frente eu explico, né? Eles estão indo a um hospital e ele tá indo junto com esse colega de classe dele, por isso que eles pegam um ônibus, né, e eles vão junto para esse local. E quando eles chegam lá, não tem identidade, e o médico informa que a pessoa já chegou, foi uma hemorragia, né, morreu por uma hemorragia interna, e que ele chegou todo quebrado por dentro, ou seja, apanhou, né? E fala ali de qualquer jeito, ele chegou assim, não teve o que fazer, morreu e foi isso, né? E o Maurício até questiona, essa hemorragia interna não pode estar sendo relacionada a alguma coisa de crime, né? Não foi algo criminal. E o médico fala que pode ser, mas, né? Não sabe, também se mostra que não quer saber. Mas a gente tem o enterro do M8, e ali o coletivo, né, de mães pretas, elas também ajudam nesse enterro do M8. E ali, quando ele vai sendo velado para ser enterrado, cada uma delas vai falando um nome diferente. Vá em paz, vai em paz, Jefferson, vá com Deus, Sebastião. Até nomes femininos são citados. Ou seja, o M8 ali no filme, ele representa todas essas pessoas pretas que estavam desaparecidas e provavelmente foram mortas, né, assassinadas cruelmente, e ele é a representação de todas elas. E após isso, o Maurício ele consegue ali conviver com a sua vida na faculdade, ele já consegue conviver um pouco melhor, porque ali a parte espiritual dele também estava bastante incomodada com isso. Ele fala, isso é uma questão espiritual minha que eu tenho que resolver, né? Eu tenho que dar um enterro para esse cadáver e eu vou fazer isso. E vamos para as observações finais, né? Já que eu quero falar sobre esse filme, uma coisa que eu quero citar é a atuação do ator Rafael Logan. Ele interpreta o M8, o cadáver, né? Porque ali tem momentos do filme que, por causa dessa mediunidade do Maurício, ele vê, né, o M8 ali em frente a ele, às vezes ali quando ele tá na Umbanda, quando ele tá ali pelos espaços da faculdade, ele vê, né, o M8. E é uma atuação, gente, que, nossa, não fala nada, o M8 não fala nada pra ele, não gesticula, apenas olha para ele, ele olha pro Maurício, e no olhar que ele passa toda a mensagem, né, ali clamando por justiça, pedindo ajuda pro Maurício fazer alguma coisa, né, por ele no caso, provavelmente o enterro, né, ele não ser enterrado como qualquer um, enfim, acho que dar essa paz para ele, pelo menos merece um enterro digno, né, como qualquer outra pessoa. E, nossa, os olhares que do M8 pro Maurício são muito tocantes, né? O ator, Rafael Logan, ele fez muito bem, não teve nenhuma fala, mas foi uma participação excelente.
Uma outra coisa que eu quero falar referente ao filme ali, produção do filme, é a duração do filme. Não, não só eu, quando eu fui pesquisar mais sobre o filme, eu vi algumas críticas, né, alguns comentários de pessoas que gostaram do filme, só que elas sentiram que poderia ter tido mais tempo em tela. Eu também senti isso. O filme ele tem 1h14, né? Quando você entra ali, né, pra assistir na Netflix, ele tá contando acho que 1h20, mas ele tem uns créditos e tudo, acho que é 1h14 que ele dá exatamente redondinho tudo. E poderia ter tido mais tempo, né? A questão da mediunidade, a relação do Maurício com a Umbanda, eu senti que poderia ter sido mais falado sobre isso, né? Ter tido mais tempo para falar sobre isso. Mas, gente, o filme não deixa de ser bom por causa disso, tá? A mensagem que ele quer passar, ele passa muito bem, fica claro a mensagem que o filme passa. E nisso eu já engato para alguma coisa que eu quero comentar aqui, é que quando eu fui pesquisar críticas sobre esse filme, eu encontrei críticas negativas. Isso acontece com todos os filmes que eu falo aqui, séries, enfim, sempre tem a crítica negativa. Só que assim, gente, eu encontrei uma crítica, eu fui procurar no YouTube, eu encontrei uma crítica de uma pessoa falando, e sério, eu fui dormir pensando no que essa pessoa falou sobre esse filme. Eu fiquei indignada, sabe? Porque, primeiro, a pessoa diz que ela não entendeu, não sabe qual é a mensagem que o filme queria passar. Ela não entendeu o que o filme estava abordando. Sério, gente, que ela não entendeu o que o filme estava abordando, falando sobre um rapaz preto de periferia, que ele é a única pessoa negra ali na faculdade, que todos os corpos dos cadáveres são pretos. Ali fala o racismo, quanto estrutural, quanto escrachado. Tem cena dele ali sendo abordado pela polícia, e se não é os amigos brancos dele, ele poderia ser levado, e a mãe dele nunca ia saber o que ia acontecer com o Maurício. E a pessoa fala, eu não entendi a mensagem que o filme queria passar. Porque na cabeça, parece dessa pessoa, o filme era para ser um terror, porque segundo a sinopse ali, fala de um cadáver, não sei o que ele vai investigar a identidade, que ela estava esperando outra coisa, e daí ela fala que acha que a direção jogou muitas coisas ao mesmo tempo, tipo, abriu várias portas e não levou ela para nenhuma. Ou realmente a pessoa não entendeu, ela fingiu que não entendeu, né? Porque assim, é explícito, tá? É explícito a mensagem desse filme, que é referente ao racismo, que é referente às pessoas negras morrendo a cada 23 minutos. E a pessoa vem falar que ela não entendeu a mensagem desse filme. Eu não sou aquela pessoa que todo filme que eu assisto eu vou compreender a mensagem dele. Tem produções realmente que eu assisto e eu fico na dúvida. Eu não entendi esse final, que eu tenho que dar uma pesquisada. Mas, gente, esse filme, M8, Quando a Morte Socorre a Vida, a mensagem dela está bem explícita. E eu me indignei vendo esse comentário negativo, falando que o filme não foi bom e... sabe? Enfim... eu me revoltei, não só esse, li alguns comentários no YouTube, em outros vídeos também, que nada a ver, uma romantização à toa, mimimi, enfim, né? Aqueles comentários que a gente vê que depois as pessoas falam, não, mas eu não estou sendo preconceituosa, eu só acho que vocês querem lacrar demais, sabe? Porque simplesmente incomoda pra ela ter personagem preto, ou até o protagonismo preto, tem um elenco todo preto ali, ele já se incomoda e já vem, vocês estão querendo lacrar, vocês estão querendo se aparecer. Olha, eu vou falar uma coisa, sim, por parte a gente quer se aparecer sim, sabe por quê? De tanto que já ocultou a nossa imagem, de tanto preconceito que a gente vivencia, a gente quer aparecer sim, a gente quer aparecer porque é o nosso lugar de aparecer, como qualquer outra pessoa que não é preta aparece, qualquer pessoa branca. A gente quer ter as oportunidades iguais. Então, sim, a gente quer aparecer. E isso não é lacração. E isso não é mimimi.
E ali eu já engato que não existe esse papo de consciência humana. A gente tá chegando aí perto do Dia da Consciência Negra e o que a gente já estou me preparando para ver na internet comentários e posts. E porque não tem um Dia da Consciência Humana? Todas as vidas importam. E vão colocar a imagem do Morgan Freeman, né, com uma mensagem que ele nunca falou. E, gente, não dá pra falar de consciência humana, sendo que uma raça, ela sofre discriminação. Você quer falar de consciência humana, mas ninguém tem consciência humana quando se refere à pessoa preta, né? O preconceito que ela vive, que chega até mortes. Então, não, gente, não dá pra falar de consciência. Tem que ter Dia da Consciência Humana, porque se incomoda com o Dia da Consciência Negra. Sim, o Dia da Consciência Negra, ele é importante não só para a história do Brasil, quanto para a história do mundo. E aí eu vou finalizar, né, essa minha mensagem, até revoltante assim, com revolta que eu coloquei, indicando para assistir esse filme, né, que plataforma ele tá disponível, como eu mencionei, na Netflix, né, procura lá que ele tá para assistir, vale muito a pena. E você que assistiu o filme, coloca aí nos comentários o que você achou do filme, né? Vamos compartilhar opiniões e também coloque aí outros filmes com protagonismo preto brasileiros, né? Pode não só filmes, séries, enfim, coloque aí as suas dicas, né? Para eu também poder assistir. Então é isso. É isso, gente. Eu agradeço por terem assistido até aqui. Vou pedir mais uma vez para dar like nesse vídeo se você ainda não deu. Compartilha com os amigos e familiares. Então, até a próxima. Tchau!